Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína, aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Gente, estou passando aqui nessa quarta-feira, né, para falar um pouquinho aí do nosso Vasco da Gama. Quando eu falo para vocês que esse time que nós temos aí, para mim, é um time fraco, e que esses caras que estão lá dentro do Vasco não conhecem nada de futebol, e vocês falam que eu sou crítico, que eu estou pegando no pé desses caras, e esses jogadores que eu falo para vocês que não jogam nada. Ah, Roberto pega lá no pé do Peck, pega lá no pé do Figueiredo, pega lá no pé do Miranda, do Ulisses. Esses caras não jogam nada, cara. Não joga nada. Hoje eu estava, agora antes de entrar aqui nesse vídeo, eu estava vendo uma live até de um cara bacana, um cara que eu admiro, e ele disse que o Figueiredo jogou pra caceta. Porra, tá de sacanagem, tá igual o Juninho Pernambucano ontem, que falou que o Figueiredo no começo do jogo era o melhor, e depois ele falou que o Figueiredo é complicado, né? Então, gente, é que eu falo pra vocês, né? Nós não temos um time de futebol ainda para disputar um campeonato. Nós não temos. Entendeu? Nós só temos um goleiro, nós temos que ter dois goleiros. Um falhou, um faltou, tem o outro reserva. Lateral direito, nós só temos um lateral direito, que é o Puma. Não sei para que levaram o Paulinho lá para os Estados Unidos, um garoto de 17 anos. Para queimar o moleque, para botar o moleque no fogo, deixava o moleque na copinha. Como outros jogadores, o Rodrigo, que improvisaram o Rodrigo, que o Rodrigo é um jogador que joga no meio ali, jogava com o Andrei Santos, com o Marlon Gomes, pegaram o garoto, botaram de lateral direito no jogo contra o Madureira, improvisaram o moleque para queimar o moleque, que eu falo para vocês que esses caras não entendem nada de futebol. Esse Paulo Bratz que comanda o Vasco aí junto com esse Luiz Melo, que é um mulambo, não entende nada. Eles podem entender lá da profissão dele, lá, não sei o que eles são, advogado, administrador de empresa, mas de futebol esses caras não entendem nada. No jogo da Copinha, nós ganhamos 3 jogos. Na hora que nós fomos para o mata-mata, eles vão e me puxam 4 garotos e levam lá para disputar esse campeonato carioca aí. Era a oportunidade de nós voltarmos a ganhar uma Copa, uma Copinha que a gente já não ganha há muitos anos. Entendeu? É um título, porra. Os garotos seriam mais ainda bem sucedidos jogando essa copinha para aparecer pra gente. A gente não vê aí o Paulinho jogar, a gente não vê o Eric Marcos jogar, trouxe o garoto pro profissional, jogou ontem, queimando o moleque, o moleque joga bola, mas queimando o moleque. Entendeu? Então, cara, eu falo pra vocês, esse técnico que o Paulo Pratz trouxe pro Vasco, esse cara é fraco. Esse cara ganhou o que no América Mineiro? Ele era auxiliar lá, ele entrou lá no final, lá ganhou um jogo lá, o América Mineiro na categoria de base lá já era praticamente campeão, e ele assumiu. Então, gente, é isso que eu falo pra vocês. É amiguinho do amiguinho. Aí eu fico olhando aqui, cara, porra, ontem eu tava numa live, eu até dei um placar pro jogo, mas muito contrariado, porque eu não gosto de dar, porque eu sei que o Vasco não tem credibilidade nenhuma esse time. Aí você vê um time que tinha o Miranda, porra, Zé Gabriel, Figueiredo, que nem joga na posição dele, o cara botou Figueiredo no meio, porra. Aí vem dizer, aí eu escutei hoje o pessoal falar que o Figueiredo jogou bem. Pelo amor de Deus, vocês estão vendo outros jogos. Hoje vocês dormiram durante o jogo, ou então escutou alguém que não entende falar que o Figueiredo jogou bola. Gabriel Peck não joga nada, eu já falei pra vocês. Ah, que tu pega no pé, pego, porque não joga nada. Não são jogadores para vestir a camisa do Vasco, porra. Não são jogadores para vestir a camisa do Vasco. Aí tu olha lá pro banco, aí tu vê Vinícius. Aí tu tem o Gabriel Dias, que ainda ficou no Rio de Janeiro, que tá machucado, tu ainda vai ver ele jogar. Aí tu vê o Edmar, que eu pensei que eu não fosse ver mais o Edmar vestir a camisa do Vasco, eu até comentei isso durante a semana. O Edmar vestiu a camisa do Vasco mais uma vez, é fraquíssimo. Porra, aí tu
Tô lá, tem Robson Bambu, que tá machucado, ou não viajou por um negócio de vista, alguma coisa. Aí tu vê Ulisses, Miranda, porra, não tem condição de jogar no Vasco, caça. Não tem condição de jogar no Vasco, cacetada. Os jogadores são fracos, porra. O Vasco precisa de 2 goleiros, de 2 lateral direito, de mais 2 zagueiros. Precisa de tudo, porra. O Vasco precisa de 2 meios. Aí bota lá o Jair lá no meio dessas caras aí, vai se queimar, porra. Vai se queimar. Você que joga futebol, você joga lá de zagueiro lá, bota um cabeça de baga para jogar do teu lado, tu não vai desenvolver o teu futebol, tu vai ter que jogar por ele e por você, acaba nem jogando nem por você nem por ele. A verdade é essa. Então, era um bando que estava dentro do campo, um bando. Eu falei para vocês lá atrás que não era para renovar o contrato do Nenê. Nenê fez um partidaço no Campeonato Brasileiro da Série B. O Nenê ajudou a trazer o Vasco para a Série A. Mas o Nenê já vai fazer 42 anos, porra. E um jogo corrido como o de ontem, o Nenê não aguenta mais. A gente sabe disso, que o Nenê não aguenta mais. A gente precisa de 2-10, não é só um não. 2 meia, porque chegar ali e se machucar um, tem outro. Como é que a gente vai ser igual o rival com os cabeças de bagre desse que nós temos aí? Os cabeças de bagre desse aí, contar com Peck, Vinícius, Figueiredo. Porra, é brincadeira, cara. É brincadeira, tão de sacanagem com o time do Vasco, tão de sacanagem. E tem gente que tá achando que esse time é um timaço. Porra, o time do Vasco está contratando só bagaço, cara. Entendeu? Tirando aí o jogador que eu te falei, o Puma, que é um jogador de seleção, pode dar certo, não pode, mas é um jogador de seleção, porra. Entendeu? Aí, o Léo jogou pra cá, o Léo não jogou porra nenhuma, o Léo deixou um buraco ali atrás ali, cara. Ele é lateral esquerdo, ele nunca foi zagueiro. O Léo nunca foi zagueiro, porra. Ele jogou no Fluminense como lateral esquerdo, o Léo jogou no Londrina como lateral esquerdo, o Léo jogou na Bahia como lateral esquerdo, no Bahia. O Léo veio para o São Paulo, jogou quase 3 anos lá como lateral esquerdo. Esse ano, o Rogério Ceni estava lá desesperado, que um monte de jogadores lá da zaga não estava dando conta do recado, foram eliminados da Sul-Americana, os caras jogando mal, aí improvisaram o Léo lá. Mas é um jogador que joga pela esquerda. Tu vê que ele tem aquela arrancada ali pela esquerda ali, ele estava fazendo isso pelo meio. Ele ia até o meio de campo, na hora que ele passava a bola, ele errava. Aí vem dizer também que o Léo jogou bola. Pelo amor de Deus, nós precisamos de zagueiro, jogador de meia, 2-10, entendeu? Porra, um ponta, porque o Gabriel Peck não tem condição de jogar no Vasco, porra. Eu falo isso pra vocês há muito tempo. Aí tu viu no final do jogo ali, as 4 substituições que ia ser feita, cara. Que coisa horrível, pô. Que coisa horrível. Eu fico triste com isso. Como é que uns caras desse querem dizer que o Vasco vai ser grande, que o Vasco vai ganhar alguma coisa, com esses cabeças de bagre que nós temos? São tudo jogadores cabeça de bagre, não jogam nada. Pegaram lá aquele time lá, ainda vai para os Estados Unidos para passar vergonha. Tomara que a gente não tome outra porrada no sábado. Porque nós vamos pegar um time fraquíssimo. Mas agora vai vir o Ivan, vai vir o Jair, o time vai ser melhor, vai botar o time titular. Tomara para a gente não tomar outra porrada e ser gozado, que a gente está cansado de ser gozado. Já começamos o ano passando de sufoco. Perdemos lá a copinha, o nego sacaneou a gente. No Carioca não conseguimos ganhar do Madureira. E os outros times estão ganhando aí, porra. Nós estamos em 6º lugar no campeonato. E tu acha que nós vamos jogar outra grande partida? Nós vamos jogar uma partida boa agora contra o próximo adversário no Campeonato Carioca? Claro que não. Os caras que estão lá são todos fracos. Aquele Paulo Vitor não joga nada. O lateral esquerdo que está jogando lá no Carioca não joga nada, é fraquíssimo. O garoto Rodrigo, que improvisaram ele na lateral direita, sacanagem, pô, que estão fazendo com o time do Vasco. Cadê o Abel? Que diz que o Abel, eu não sei nem o que o Abel faz no Vasco, cara. Para dizer a verdade, eu não sei, porque o Abel é um conhecedor profundo do futebol e deixa acontecer um troço desse. Mas acho que ele não tem opinião nenhuma ali dentro. Para mim, acho que ele não tem opinião nenhuma ali dentro. Porque não é possível queimar esse garoto, entendeu? E ele não fala nada. Queimando esses moleques e não fala nada. Aí agora,
nós fomos jogar ontem contra o River, todo mundo, não, eu falei antes, esse time aí não ganha nem do São Cristóvão do Rio de Janeiro. Esse time que entrou em campo ontem não ganha nem do São Cristóvão, não ganha nem do Olaria. Porra, aí começou bem, o time estava jogando bem o caceta, porra. Porque o time jogou, teve um bom momento ali, depois foi dominado o tempo todo, porra. Foi dominado o tempo todo, porque só tem bagaço nesse time do Vasco, só tem bagaço. Ah, vai entrar agora o time titular, vai entrar o Puma, vai entrar lá o Léo de zagueiro, que eu não sei nem quem vai jogar do lado dele, porque continuar com o Miranda é sacanagem, porra. Continuar com o Miranda é sacanagem, que os outros estão machucados, aí vai entrar com o Lucas Piton, que ainda não deu pra gente sentir qual é do garoto, aí vai vir com o Zé Gabriel e o Jair, vai vir com o Gabriel e o Jair, aí fica difícil, cara, fica difícil. Vai vir com o Nenê outra vez no meio, que não tem outro, porra, não tem outro, não contratou um jogador, não contratou um 10. Aí vai vir com o Peck, vai vir com o Pedro Raul, Aureliano. Porra, tá de sacanagem. Tão de sacanagem com o time do Vasco. Esses caras que estão lá dentro, esses 771 aí, são tudo 7771. Não conhece nada de futebol. E eu vou continuar pegando pesado. Eu entrei para não deixar essa SAF entrar no Vasco. Nós torcemos contra ela, que não acredito nessa SAF. Eu vou falar a verdade para vocês, que eu não acredito. Tu vê que o Grêmio fez lá, trouxe um jogador de 35 anos, o jogador chegou ontem lá, fez 3 gols, a torcida compareceu em massa. As merdas que esses caras estão trazendo pra gente é isso aí, ó. Esses jogadores, tudo de aposta. É tudo jogador de aposta. A única contratação boa para mim, que eu venho falando há bastante tempo, é o lateral direito, que é um jogador de seleção, se errar não tem culpa, e o Jair agora. E o Jair, o Pedro Raul, eu venho falando para vocês desde lá de trás, o Pedro Raul ficou um mês para acertar com o Vasco. Tu acha que se fosse um craque, se outros clubes tivessem interessado, já não tinha pego ele não tinha ido para outro clube, ia ficar esperando o Vasco um mês? Não apareceu ninguém pro Pedro Raul, porra. Não apareceu, que quem conhece futebol, já conhece o futebol do Pedro Raul. Ah, foi artilheiro do Goiás, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A. Tudo bem, tem que contratar? Tem que contratar. Mas eu acho que não é aquele jogador, porra. Tem que falar a verdade, não adianta ficar enganando a torcida, não. A gente tem que falar a verdade. Eu aqui falo a verdade. Enquanto eu ver lá Vinícius, eu ver Gabriel Dias, Zé Gabriel, Edmar, Peck, Figueiredo, porra, Robson Bambu, Ulisses Miranda, porra, eu tenho que ficar puto da vida. Isso aí não é um time de futebol, isso é sei lá, é uns bagaços que tem dentro do Vasco. Porque olha só, se machuca o lateral esquerdo, tudo bem. Lateral esquerdo, nós temos o Léo, que é lateral esquerdo, ele não é zagueiro, no lugar do Lucas Piton. Tem 2 laterais, ainda tem o Riquelme voltando. Pela lateral, a gente está bem. Agora, na zaga, nós não podemos contar com esses caras que nós temos aí. Nós não podemos contar com o Anderson Conceição, não podemos contar com o Miranda, não podemos contar com o Ulisses. Porra, tá de sacanagem com a torcida do Vasco, tão de sacanagem. E eu vejo um monte de gente dizendo, não, o time jogou bem, é o primeiro jogo do campeonato, é o primeiro jogo do ano, vai aprimorar o caceta, porra. Vai continuar jogando esse futebol medíocre que nós estamos acostumados a ver com esses jogadores. Se não trazer jogadores, já pensou, tu contrata um 10, aí o 10 lá se machuca, tu vai botar quem? Quem que tu vai botar para comandar o time? Não tem, porra. Não tem. Entendeu? Tu bota esse Aureliano aí, que ontem o cara joga, ele é canhoto, mas joga pela direita. Ontem o cara entrou pela esquerda, porque tinha o Gabriel Peck lá. Porra, tá de sacanagem, porra. Estão de sacanagem. Esses caras não entendem nada. Eu estou falando para vocês que esses caras que estão dentro do Vasco não entendem nada. O Léo jogava no São Paulo durante 3 anos. O titular do São Paulo era o Reinaldo. Reinaldo que era titular.
É que o Reinaldo se machuca muito, é um jogador que está sempre machucado, aí o Pelé ganhou a posição do Reinaldo. Mas quando o Reinaldo estava em forma, quem jogava era o Reinaldo, porra. Vocês lembram disso, não? Eu lembro. Quem era o titular era o Reinaldo. Pelé era um reserva. Era um reserva. É que ele teve várias oportunidades no São Paulo porque o Reinaldo estava sempre machucado. Entendeu? Aí o Pelé entrou. Mas ele é lateral esquerdo, ele não é zagueiro. Ele não é zagueiro. Bota isso na cabeça de vocês. Amanhã vocês podem me cobrar o que eu estou falando aqui. Já venho falando há tempo do Peck e do Gabriel. Pode me continuar me cobrando. Me cobram. Porque lá atrás eu já falava disso. Quando começou o Campeonato Brasileiro da Série B, eu falei, se nós dependermos de Gabriel Peck, Figueiredo, nós estamos funicados. E nós estamos continuando dependendo dessas merdas aí, porra. A verdade é essa, porra. E vocês acham que eu estou errado? Eu estou certo demais, porra. Eu estou certo demais. Nós temos que ter 2 goleiros do mesmo nível. Nós temos que ter um atacante para jogar junto com... Daqui um bocado vão falar assim, não, Pedro Raul, se não der certo, a gente bota o Figueiredo. Ah, não, se o lateral Puma não der certo, a gente bota o Figueiredo. Ah, não, se o Lucas Piton não der certo, a gente bota o Figueiredo. Vão pra puta que pariu vocês, porra. Vão pra puta que pariu, só falando assim mesmo. Porque nós temos um monte de bagaço jogador que continua no Vasco. Eu pensei que não fosse ver mais esses jogadores esse ano. E nós estamos vendo os mesmos jogadores que são tudo ruim de bola. Que não jogam nada, porra. Não jogam ou nada. Aí cadê a 777 que tem dinheiro, que não traz um jogador de ponta? Para trazer um goleiro foi a maior dificuldade. Para trazer um 10, eles não conseguem trazer um jogador. Ah, não, até abril nós vamos trazer. Até abril nós estamos eliminados aí da Copa do Brasil. Já estamos eliminados da Copa do Brasil. Aí o cara chega em abril, vai ficar 3 semanas, um mês para manter a forma. Aí entra na metade do Campeonato Brasileiro. Eu falo para vocês que esses caras que estão lá dentro são fraquíssimos. São fraquíssimos. São fraquíssimos, não tem condições de administrar futebol. Esse Paulo Bratz é um Carlos Brasil, não sabe contratar ninguém. Aí vocês vão falar, não, Roberto é chato pra caramba, pega no pé dos jogadores. Eu pego, cara, porque isso aí não é um time de futebol. Isso não é um time de futebol. Porra, nós que somos vascaínos, a gente quer ver o Vasco bem. Ontem eu já vi um monte de gente que estava me criticando aqui, já falando, porra, se nós dependermos desses jogadores aí, dos mesmos jogadores que eu falei aqui, nós estamos funicados. E é isso aí. É o cara que chegou para mim, não, calma, Roberto, calma que o time é o primeiro jogo, os caras vão acertar, os caras agora vêm de uma temporada, vai melhorar o caceta, porra. Os caras não jogam nada, e nós vamos passar vergonha se continuar com esses cabeças de bagre que nós contratamos aí. Dos 9, eu já falei para vocês, eu acredito mais no lateral direito, acredito no Jair, entendeu? Vou tentar acreditar nesse Orelhano aí e vou tentar acreditar no Pedro Raul, porque o resto, para mim, é tudo jogador de aposta. Tudo jogador de aposta. Espero, falo mais uma vez, que eu esteja errado. Eu espero que eu esteja errado, mas para mim é tudo jogador de aposta. E nós vamos continuar passando vergonha. Vamos passando vergonha na Copinha, passando vergonha no Campeonato Carioca contra o Madureira e estamos passando vergonha nos Estados Unidos. Esse cara não tem planejamento nenhum, cara. Tinha que estar aqui no Rio treinando esses jogadores para poder entrar no Campeonato Carioca, como os outros já estão entrando aí, e jogar e ganhar, porra. Aí vai lá para os Estados Unidos, a terra lá do dono do Vasco, entendeu? Vamos jogar lá em Orlando, vamos fazer 2 amistosos lá. Pra quê, cara? Sair aqui do Brasil, pegava a porra do time, levava para um lugar aí, fazia uma pré-temporada. Mas o próximo jogo vai vir o Ivan, vai vir aí o Jair, entendeu? Eu quero ver. Aí bota esses jogadores no meio desses merda que nós temos aí, os caras não vão desenvolver o futebol. Foi o que eu falei lá atrás.
Se você que joga bola, você joga do lado de um cara que não joga nada, você não consegue desenvolver o seu futebol. A verdade é essa, porque nós temos um monte de bagaço dentro do Vasco. Um monte de jogador horrível dentro do Vasco, que não tem condição de vestir a camisa. Os que estão lá e os que ficaram aqui também. Entendeu? Os que ficaram aqui também. Paulo Vitor. Tem um monte, cara. Tem um monte. Esse Eric, que veio lá do Aimoré, que tá lá, que jogou no Carioca, é horrível. Esse Santos, que veio lá esse Marcílio Dias, sei lá, que não joga nada, tá lá no Vasco ainda. E nós vamos ter que aturar esses caras ainda, porra. Eu pensei que já tivesse acabado. Não, a 77 agora é rica. Nós somos bilionários, nós vamos trazer jogador. Olha as merdas que eles estão trazendo aí. Olha as merdas de jogador que eles estão trazendo aí. Então, gente, vocês me desculpam, mas eu tenho que falar a verdade. Não adianta eu falar mentira aqui para vocês. Não adianta eu falar mentira. Eu continuo não acreditando nessa 777, 771, não acreditando nesses caras que estão comandando o Vasco aí, Paulo Bratz, Luiz Melo. Não acredito nesses caras. Não acredito. Para mim, esse time do Vasco, mesmo entrando o Jair aí, entrando o Puma, entrando o Aureliano, Pedro Raul, e o resto? E o resto? Cadê o resto dos jogadores? Ah, não vamos ficar de jogar de igual para igual contra a mulambada. Vai ser a última vez que nós vamos jogar inferior à mulambada. Nós vamos, se bobear, tomar outra porrada deles, vão sacanear a gente. Se bobear, nós vamos tomar outra porrada na mulambada esse ano e vão sacanear a gente. Olha o que eu estou falando para vocês. Depois vocês me cobram. Mas estamos juntos aí. Uma boa tarde. Ficam na paz. E estou chateado mesmo. A gente tem que ficar chateado mesmo, porque nós somos vascaínos, a gente tem que torcer para o nosso clube. Boa tarde a todos.